Pessoal, esse aqui é o nosso 19º vídeo série ECA comentado. Eu gostaria de pedir a você que se inscreva no canal. Isso me ajuda e permite que você tenha acesso aos próximos vídeos e mesmo os vídeos anteriores. Nós temos vídeos de questões comentadas, vídeos sobre os direitos humanos, nós temos vídeos sobre a LDB, nós temos um conteúdo completo para concurso de professor e outras áreas. É importante que você se inscreva para que tenha acesso a esses conteúdos também. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Da remissão. Artigo 126. Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração do ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e às consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional. Então, antes de iniciar o processo judicial, o Ministério Público poderá conceder a remissão, que é o perdão do que aconteceu. Mas isso deve atender às circunstâncias e às consequências do fato, o contexto social, bem como a personalidade do adolescente, né? Então não vai ser à toa, vai sair dando remissão para todos os adolescentes. Vai atender ali uma situação, por exemplo, ele fez um latrocínio, não tem como ter ali uma remissão. Parágrafo único. Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo. Foi concedida a remissão, acaba o processo. O processo vai ser extinto ou suspenso. São coisas distintas, né? Suspensão, ele está suspenso, pode ser temporariamente. Extinto, acabou. Então, iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo. Artigo 127. A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir, eventualmente, a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semiliberdade e de internação. Então, primeiro, a remissão ela não vai reconhecer ou comprovar a responsabilidade do adolescente sobre aquele ato, e nem vai prevalecer para efeitos de antecedentes. Então, não vai marcar nos antecedentes dele como, apesar da remissão, como ele furtou, né, por exemplo. Não vai estar lá nos antecedentes dele. E pode incluir a aplicação de medidas. Por exemplo, eu te dou a remissão, mas você vai ser obrigado a ficar na liberdade assistida por um tempo determinado. É uma possibilidade que aconteça. 128. A medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal ou do Ministério Público. Então, por exemplo, a autoridade judiciária aplicou uma medida por meio da remissão. Então, deu a remissão, mas disse, você vai ficar na semiliberdade. Pode ser pedido pelo adolescente ou por seu representante legal ou pelo Ministério Público a revisão disso. Essa remissão faz necessário que ele fique na liberdade assistida? Isso que vai ser analisado, vai ser revisto. Então, ele tem direito à remissão. A autoridade judiciária pode pedir uma medida complementar, e essa medida complementar, a pedido do adolescente ou do seu representante legal ou mesmo do Ministério Público, pode ser revista a qualquer momento. Título 4. Das medidas pertinentes aos pais ou responsável. Artigo 129. São medidas aplicáveis aos pais ou responsável. Então, aqui são medidas que a autoridade judiciária, o Ministério Público, né, aquele que tiver competência para tanto, pode aplicar aos pais ou responsável. Inciso 1º. Encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. Então, a primeira medida pode ser encaminhá-lo para um serviço oficial ou comunitário de proteção. Ali um lar desequilibrado, então um encaminhamento para um serviço, um CRAS, um apoio psicológico, algo do tipo, pode resolver aquele problema, desde que tenha ali como premissa o apoio à promoção da família. Inciso 2. A inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras ou toxicomanos. Então tem ali um caso de alcoolismo, de violência, de uso de drogas. A autoridade competente pode obrigá-lo a ser incluído
em tais programas. É uma maneira também de proteger o adolescente. 3. Encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Pode ser importante. Tem ali uma psicopatia qualquer e o tratamento psiquiátrico pode auxiliar nesse processo para o reequilíbrio do ambiente familiar. 4. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Então ele pode ser encaminhado tanto para o tratamento psicológico quanto psiquiátrico, quanto também para cursos, programas de orientação que auxiliem no entendimento do que é uma família, como se deve tratar os filhos, enfim. 5. Obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. É algo que acontece com muita frequência, então a autoridade competente ela obriga que o responsável, o pai, matricule o pupilo ou filho e acompanhe a sua frequência e aproveitamento na escola, indo nos conselhos, indo nas reuniões de pais, pegando o boletim, analisando ali, respondendo pelas faltas. 6. Obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Então ele pode ser obrigado a levar essa criança a um tratamento especializado. 7. Advertência. Ele pode ser advertido. Normalmente essa advertência ela é oral e depois ela é transcrita. Se pede que a pessoa assine, né? Tem aqui uma comprovação dessa advertência. 8. Perda da guarda. Então ele pode perder a guarda do filho, do pupilo. Destituição da tutela. Pode perder a tutela. Suspensão ou destituição do poder familiar, né? Então pode ser retirado, né? Suspenso por um tempo. O filho vai para um abrigo, por exemplo. Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas nos incisos 9 e 10 deste artigo, observar-se-á o disposto nos artigos 23 e 24. Então, se aplicou o que está aqui, ó, lá no 9 e 10, destituição da tutela e suspensão do poder familiar, vai se observar o que está lá no 23 e 24. Que diz exatamente 23. A falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Então, a simples falta de recursos. Aí tem ali os parágrafos e os incisos que complementam. E o 24 fala: a perda e suspensão do poder familiar serão decretadas judicialmente em procedimento contraditório, nos casos previstos da legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações que alude o 22. Então, o poder familiar vai ser suspenso mediante um processo legal que lhe permita o contraditório, aquele que está perdendo, evidentemente, o poder familiar. Parágrafo 130. Verificada a hipótese de maus tratos, opressão ou abuso sexual impostos pelos pais ou responsável, a autoridade judiciária poderá determinar, como medida cautelar, o afastamento do agressor da morada comum. Então, tem a hipótese de maus tratos. Bateu, espancou, agrediu, houve um processo de opressão, de abuso sexual que foi imposto pelo pai ou responsável. A autoridade judiciária pode pedir, por medida cautelar, como uma medida cautelar, o afastamento desse agressor da morada comum, ou seja, da casa. Que ele seja afastado, que ele vá para uma outra moradia e não conviva com aquela criança ou adolescente. Parágrafo único. Da medida cautelar constará ainda a fixação provisória dos alimentos de que necessitam a criança ou adolescentes dependentes do agressor. Quando a lei fala em alimentos, é a pensão alimentícia, né? É o valor que é necessário para que aquela criança possa sobreviver. Então, a autoridade judiciária vai determinar, inclusive, o valor de uma pensão que o pai ou responsável deverá pagar, uma vez que ele foi afastado do seu lar. Título 5 do Conselho Tutelar, capítulo 1, Disposições Gerais. Artigo 131. O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos nessa lei. Então, o Conselho Tutelar ele é um órgão permanente, ele não é provisório, ele não é intermitente, ele é permanente, ele vai atuar sempre. E ele é autônomo, ele tem autonomia nas suas ações, atitudes. Então ele não depende de autorizações prévias, ele tem uma autonomia para atuar. E ele não é jurisdicional,
Então não está ligado diretamente à justiça. E ele é encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, um conselheiro tutelar, na teoria, deveria conhecer todos os artigos do ECA, uma vez que ele deve zelar pelos direitos da criança e do adolescente. E o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, descreve esses direitos, né, na teoria. Tanto é que a prova para conselheiro tutelar cobra os conceitos e conhecimentos desta lei. Por isso que muitos dos nossos alunos que fazem esse curso ou são conselheiros ou estão estudando para ser conselheiro, que é uma responsabilidade muito grande quem se dedica a ser um conselheiro tutelar. Artigo 132. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um conselheiro tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto de 5 membros, escolhidos pela população local para um mandato de 4 anos, permitida uma recondução mediante novo processo de escolha. Então, esse artigo é um artigo muito cobrado, inclusive em provas para professor. Já vi algumas vezes caindo sobre isso. Veja, em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal haverá, no mínimo, um conselho tutelar. Então, é o mínimo. É o mínimo de um conselho tutelar. Pode haver mais? Pode. 1, 4, 5, 10? Sim, quantos forem necessários. Mas o mínimo, 1. E é um órgão integrante da administração pública local. Então ele faz parte da prefeitura ou da região administrativa do Distrito Federal. Ele é composto por 5 membros, 5 conselheiros, escolhidos pela população para um mandato de 4 anos. Aqui houve uma mudança. Antes falava que era por um processo de recondução, né? Agora não há mais esse limite. Quem for conselheiro tutelar pode se eleger, pleitear o cargo, participar das eleições quantas vezes achar mais conveniente. Então essa é a grande mudança. Isso é importante, hein? Anotem, por favor. Artigo 133. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes requisitos. Qual é o mínimo? O que você precisa ter ou ser para ser um conselheiro tutelar? Quais são os requisitos mínimos? Inciso 1º, reconhecida idoneidade moral. O que significa isso? Ele tem que ter uma reconhecida idoneidade moral, ou seja, ele tem que ter uma moral ilibada, ele tem que respeitar os padrões morais da sociedade. Ele não pode ter nenhum tipo de desvio moral que possa ser identificado. Então, isso é importante. Isso é muito importante. Então, pode ser pedido, por exemplo, antecedentes criminais, relatórios de sua personalidade, né? Enfim, esse tipo de coisa. Inciso 2. Idade superior a 21 anos. Isso é muito importante. Eu vejo muitas provas dizendo idade superior a 18 anos, idade superior a 24 anos, idade superior a 30 anos. Esse inciso ele é muito cobrado mesmo. São 21 anos. Tem que ter mais que 21 anos para ser conselheiro tutelar. Residir no município. Ponto. Não fala em tempo mínimo de residência. Ele tem que residir no município, ele tem que viver naquele município. E não fala um tempo mínimo. 134. Lei Municipal Distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a. Então, uma lei municipal distrital, ela vai determinar o local, o dia e o horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive a remuneração dos membros. Ser conselheiro tutelar não é uma atividade gratuita. Ela é uma atividade que é remunerada. É uma atividade laboral que é paga em pecúnia, em dinheiro. Inciso 1º, cobertura previdenciária. Então é dado a esse conselheiro um salário e a cobertura previdenciária, ou seja, vai ser pago a ele o INSS. 2. Gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal, que é o garantido pela CLT, garantido pela Constituição Federal também. Então ele vai gozar de férias remuneradas de 1 mês, mais 1/3, né, do valor da sua remuneração mensal. 3. Licença maternidade. 4. Licença paternidade. 5. Gratificação natalina. Especificamente eu não sei o que significa essa gratificação natalina, mas está aqui. O que importa na hora da prova é você saber que existe isso, né? Uma gratificação
natalina. Então, você tem uma licença maternidade, paternidade e gratificação natalina. Parágrafo único. Constará da Lei Orçamentária Municipal e do Distrito Federal, previsão dos recursos necessários ao funcionamento do Conselho Tutelar e a remuneração e formação continuada dos conselheiros. Então, vai haver na lei orçamentária uma previsão tanto para o funcionamento do conselho, aluguel, manutenção, luz, água, telefone, também, né, da remuneração dos conselheiros tutelares. Além disso, uma formação continuada para eles. Tudo isso tem que estar lá no orçamento municipal ou distrital. 135. O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço público relevante e estabelecerá presunção de idoneidade moral. Ou seja, é uma atividade que ela é relevante para todo o público e ela presume a idoneidade moral daquele que está investido do cargo de conselheiro. Capítulo 2. Das atribuições do Conselho. 136. São atribuições do Conselho Tutelar. Então, são funções, são coisas que ele deve fazer. Inciso 1º. Atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas nos artigos 98 e 115, aplicando as medidas previstas no 101 e 107. O 98 vai falar: as medidas de proteção da criança e do adolescente são aplicadas sempre que os direitos reconhecidos nessa lei forem ameaçados por ação ou omissão da sociedade ou do Estado, por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável, em razão de sua conduta. Aí vai falar lá no 99 as medidas de proteção aos adolescentes e crianças. 2. Atender e aconselhar os pais ou responsável, aplicando as medidas previstas no 129, inciso 1 a inciso 7. Então aqui o Conselho tem como uma atribuição assegurar e atender os pais ou responsáveis, aplicando as medidas lá do 129, que é as medidas que são aplicáveis aos pais ou responsáveis que nós vimos anteriormente. Promover a execução das decisões, podendo para tanto. Então aqui ele deve promover a execução das decisões das autoridades judiciárias e para tanto requisitar serviços públicos nas áreas de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança. Então ele pode requisitar, por exemplo, que a escola matricule um determinado aluno, né, um adolescente que está em evasão escolar. Pode exigir da área de saúde que aquele grupo familiar seja atendido por uma equipe de psicólogos, por exemplo, atendendo a uma medida judicial. B. Representar junto à autoridade judiciária nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Então, ele pode também representar junto à autoridade judiciária caso haja um descumprimento injustificado de suas deliberações. O que aconteceu? Não foi respeitado o que a autoridade judiciária havia determinado. Então, ele pode representar junto a ela, né, dizendo o que está acontecendo. Inciso 4. Encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Então, ele pode ir direto ao Ministério Público e dar notícia de um fato, né, que seja uma infração administrativa, penal ou penal contra um direito de uma criança ou do adolescente. 5. Encaminhar à autoridade judiciária nos casos de sua competência. Cabe a ele, ao Conselho, também encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. 6. Providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101 no artigo 101, de inciso 1 a inciso 6, para adolescente autor de ato infracional. Então ele vai ter ali que providenciar, por exemplo, a medida de que a autoridade judiciária determinou. 7. Expedir notificações. Então ele pode notificar uma família, a escola, o Ministério Público, a prefeitura, enfim, pode notificar, dar notificações. 8. Requisitar certidões de nascimento e de óbito de criança ou adolescente quando necessário. Ele pode requisitar isso junto ao cartório. Assessorar o poder público local na elaboração da proposta orçamentária para os planos de programas de atendimento dos direitos da criança e do adolescente. Então, ele pode assessorar
ele tem essa atribuição de assessorar o poder público, falando o que é necessário, quais são os implementos e insumos essenciais à sua atividade. 10. Representar em nome da pessoa e da família contra a violação dos direitos previstos no artigo 220, parágrafo 3, inciso 2 da Constituição. Quando haver a violação dos direitos previstos lá no 220, parágrafo 3, inciso 2 da Constituição, ele pode representar em nome da pessoa e da família os interesses dos direitos que foram violados. 11. Representar o Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança ou do adolescente junto à família natural. Então ele vai lá no Ministério Público, vai representar para os efeitos da perda ou suspensão do poder familiar, uma vez que forem esgotadas todas as possibilidades de manter aquela criança junto com a família natural. Tudo foi realizado em prol da continuidade daquela criança junto à sua família, mas não foi possível. Então ele vai representar junto ao Ministério Público o pedido para ou a suspensão ou a perda do poder familiar. 12. Promover e incentivar na comunidade e nos grupos profissionais ações de divulgação e treinamento para o reconhecimento de sintomas de maus tratos em crianças e adolescentes. Fundamental atividade do Conselho Tutelar. Promover e incentivar junto à comunidade. Isso é fundamental para que os maus tratos sejam identificados rapidamente. Quais são os sintomas de maus tratos? A mudança no comportamento, a forma de se vestir, tudo isso vai mudando na criança. Deve ser feito também uma maneira de promover e incentivar a comunidade a identificar esses sinais. Parágrafo único. Se no exercício de suas atribuições o Conselho Tutelar entender necessário o afastamento do convívio familiar, comunicará incontinente o fato ao Ministério Público, prestando-lhe informações sobre os motivos de tal entendimento e as providências tomadas para a orientação, o apoio e a promoção social da família. Se ele identificar que é necessário a perda do poder familiar ou a suspensão do poder familiar, ele deve comunicar isso urgentemente ao Ministério Público, prestando as informações e as justificativas para tal medida, uma medida tão excepcional. 137. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legítimo interesse. Então, o Conselho Tutelar tomou uma medida. Só poderão ser revistas as suas medidas se a autoridade judiciária assim entender ou quem tenha legítimo interesse nisso. Em muitos casos, a própria criança, o defensor da criança, pode fazer isso, do adolescente. Pessoal, tá na hora do nosso resumo. Eu gostaria de agradecer quem chegou até aqui. Muito obrigado por acompanhar. Dá um joinha, compartilha com seus amigos que também estão estudando. Vamos para o nosso resumo. 129. Aí nós vamos falar das medidas que são aplicadas aos pais, encaminhar serviços e programas, inclusão em programa oficial, encaminhamento para tratamento psicológico, encaminhamento para cursos e programas de orientação, obrigação de matricular o filho ou pupilo na escola, obrigação de encaminhar a criança, adolescente para tratamento especializado, ele pode receber uma advertência, a perda da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição do poder familiar. Aí vai falar que isso vai acontecer, Parágrafo único. Na aplicação das medidas previstas nesses dois artigos, nos dois incisos 9 e 10, vai se observar o 23, que vai falar que pobreza não é motivo para a perda do poder familiar, e o 24 vai falar que há todo ali um processo legal para essa perda, dando também o direito ao contraditório. O 130 vai dizer que na hipótese de maus tratos, abuso, opressão, a autoridade judiciária pode pedir uma medida cautelar, por exemplo, para afastar o agressor da moradia comum. O parágrafo único vai falar que esse agressor ele deve dar alimentos, uma pensão para a manutenção da vida daquele adolescente sobre sua responsabilidade. Título 5 do Conselho Tutelar, capítulo 1, disposições gerais, artigo 131. Nós vamos falar o que é o Conselho Tutelar, que é um órgão permanente, autônomo, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. O 132 vai falar que cada região administrativa vai ter um Conselho Tutelar no mínimo um, que é composto de 5 membros, mão cheia, que foi escolhido para um mandato de 4 anos, permitido uma recondução, caso haja um novo processo. O 133 vai falar o que é necessário, para a investidura do cargo de conselheiro tutelar. 1. Reconhecida a idoneidade moral.
idade superior a 21 anos, residir no município, só isso. Não tem mais nada. Vai falar que a lei municipal ou distrital, ela vai dispor do horário, do local, do funcionamento, da remuneração dos membros e assegura, né? E deve assegurar a cobertura previdenciária, gozo de férias, mais 1/3, licença paternidade, licença maternidade, gratificação natalina, tudo isso para o conselheiro. O parágrafo único vai falar que constará na lei orçamentária municipal ou distrital a previsão orçamentária necessária ao funcionamento do conselho. O 135 vai falar que o exercício efetivo da função de conselheiro é um serviço público relevante e estabelecerá a presunção de idoneidade moral. Capítulo 2 das atribuições do Conselho. O 136 vai falar da atribuição do Conselho Tutelar. O inciso 1 vai falar que atender as crianças e adolescentes, que está previsto lá nos artigos 98 e 105 desta lei, que diz sobre as medidas de proteção. O 2 vai falar que é atender e aconselhar os pais. O 3, promover e executar as decisões judiciárias, e para isso eles podem requisitar serviços públicos, tanto na área da saúde, da educação, do serviço social, da previdência, da segurança, do trabalho. Pode representar junto à autoridade judiciária no caso de descumprimento injustificado das deliberações. Por exemplo, ele requisitou na área da saúde e não foi atendido, ele pode representar junto à autoridade judiciária. Inciso 4 vai falar que o Ministério Público, que ele pode encaminhar ao Ministério Público notícia de fato, né, que ocorra infração grave, encaminhar à autoridade judiciária os casos de sua competência. O 6, providenciar medida estabelecida pela autoridade judiciária. O 7, expedir notificações. O 8, requisitar certidões de nascimento e óbito da criança, do adolescente, sempre que for necessário. O 9, assessorar o Poder Executivo na elaboração do orçamento, dizendo ali o que é necessário ao seu funcionamento. O 10, representar em nome da família, né, contra algumas violações. O 9, representar junto ao Ministério Público para efeito da perda ou suspensão do poder familiar, uma vez que foram esgotadas todas as outras possibilidades. O 12, vai dizer que ele deve promover e incentivar, junto à comunidade e nos grupos profissionais, ações de divulgação e treinamento para reconhecimento de sintomas de maus tratos, né, identificar se a criança está sendo maltratada, isso é fundamental. O parágrafo único vai falar que dentro das atribuições do Conselho Tutelar, sempre que ele achar conveniente, necessário, o afastamento do convívio familiar, ele deverá comunicar imediatamente ao Ministério Público, dizendo as motivações para tal pedido. O 137 vai falar que as decisões do Conselho Tutelar só poderão ser revistas pela autoridade judiciária ou por aquele que tiver legítimo interesse.